E aí galera, vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial ou a Grande Guerra. E a primeira coisa que você tem que saber é como é que começou a guerra, o que causou, no caso, a guerra, né? E são várias coisas. Uma delas é o imperialismo na África e na Ásia, coisa que eu já falei em outro vídeo. A Guerra Franco-Prussiana, que foi uma guerra entre a França e a Prússia é a futura Alemanha. E nessa guerra que a Prússia se tornou Alemanha. E aí, durante essa guerra, a França perdeu. E perdeu territórios muito bons, Alsácia e Lorena, que são territórios importantes. E eles perderam essa guerra e criou-se neles o sentimento de revanchismo francês, que é tipo um nacionalismo, só que no meio dessa guerra, querendo um revanche, querendo lutar contra a Prússia de novo, para falar, não, a gente tem que ganhar, querendo ser melhor que a Prússia, e é isso. E crise balcânica, que era o interesse do Império Austro-Húngaro no território dos Balcãs, ou na Bósnia, e porque eles alegavam que existiam povos germânicos ali, porque naquela época existia um negócio chamado pan-germanismo, que é o nacionalismo germânico, ou seja, Império Austro-Húngaro, Alemanha e um povinho ali, e o pan-eslavismo, que é o nacionalismo eslavo, que é o pessoal da Rússia, Sérvia, Bósnia, aquele bolinho ali. E aí, depois de um tempo que o Império Austro-Húngaro invadiu a Bósnia, tranquilamente, né, gente, alegando que tinha povos germânicos ali, que eles iam ficar naquele território. A Sérvia não gostou, a Rússia falou vai dar merda, e deu merda. E aí a Sérvia começou a ter grupos terroristas que na Bósnia para assustar, né, o pessoal do Império Austro-Húngaro. Aí um príncipe austro-húngaro chamado Francisco Ferdinando decidiu fazer uma passeata, entre aspas, assim, na Bósnia, em Sarajevo, capital da Bósnia. E aí ele foi, né, tudo certo, até que aconteceu o atentado contra ele, mas ele sobreviveu. Ok. Aí depois passou, ele foi, fez um discurso, parou pra fazer um discurso e falou: eu acredito que vocês que são meu povo, né, tipo, mesmo germânicos, fizeram um atentado contra a minha pessoa, que não sei o que, e acabou que ele sofreu outro atentado, né, galera? Só que nesse atentado ele realmente morreu. E aí o Império Austro-Húngaro ficou pistolaço, imaginou que seria a Sérvia que teria feito isso, porque quem estava com grupos terroristas na época, hein? E virou e falou: não, vamos atacar a Sérvia, vai ser agora. Atacaram a Sérvia, beleza. Aí nesse que atacou a Sérvia, a Rússia virou e falou: vocês estão mexendo com fogo, rapaz. E aí a Rússia começou a defender a Sérvia, e a Sérvia e a Rússia contra o Império Austro-Húngaro. E a Alemanha chegou ali, viu o cagaço do Império Austro-Húngaro, povos germânicos entre si, né? E aí falou: não, vamos se juntar com o Império Austro-Húngaro. Aí nisso, a Rússia foi, pediu ajuda pra Inglaterra, pra França, pra Inglaterra, porque a França era inimiga da Alemanha, Guerra Franco-Prussiana. E ok, se formou o início da Primeira Guerra com a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança é formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e Itália. Não sei o que a Itália está fazendo ali, não me pergunte. E a Tríplice Entente, que é formada pela Rússia, Inglaterra e França. Até aí tudo bem. Como que eu fiz pra gravar qualquer, né? Porque pode confundir, normal. Tríplice Aliança pensa assim: o Império Austro-Húngaro, que foi quem fez a treta com a Sérvia, precisava de aliados, aliança, só se lembrar. Ok. A guerra foi dividida em 3 fases,
que é a Guerra de Movimento, no início, onde as tropas de cada país estavam se montando para a fronteira de cada país, né, para começar aquele negócio de guerra. E essas pessoas foram muito sem crença na guerra, falaram, não vai ter guerra, vai chegar o Natal, que tá quase pertinho, faltam uns meses, o pessoal vai parar, não vai querer saber de guerra. Só que mentira, o pessoal queria saber de guerra sim. E depois teve a Guerra de Trincheiras, onde era tipo... Trincheiras são tipo buracos no meio da terra, onde as pessoas dormiam, comiam, ficavam ali, morriam também, né? Porque muita gente morreu ali. Inclusive muita gente ficou ali, né? Perto de pessoas mortas, cheiro de cadáver, e ratos e xixi de rato, as paradas bem assim lá, tranquilo, né? E depois teve a entrada dos Estados Unidos em 1917, justo no ano em que a Rússia saiu da guerra, porque a Rússia estava passando pela Revolução Russa. E aí a Rússia assinou um tratado, um tratado com a Alemanha, chamado Paz de Brest-Litovsk, que aí a Alemanha deixou a Rússia sair devido a algumas condições. Beleza. Aí como é que os Estados Unidos entrou lá, tipo, não tinha necessidade. Os Estados Unidos o quê? Estava ganhando, por quê? Estava vendendo armas e não sei mais o que para todos os países da guerra, ou seja, estava só lucrando e não tinha nada a ganhar. Não era povo eslavo, não era povo germânico. E aí, o que foi fazer ali? Então, aconteceu um negócio que era o seguinte: a Itália tinha saído da Tríplice Entente, mudou de lado, não, saiu da Tríplice Aliança, mudou de lado, foi pra Tríplice Entente. Aí, beleza, a Alemanha tava com aumento. Aí eles foram pedir ajuda para outras pessoas. E pediram, assim, obviamente pediram ajuda para os Estados Unidos também, né? Mas os Estados Unidos falaram, não, deixa quieto. E também pediram ajuda para o México. Como eles pediram ajuda para o México? Eles mandaram um telegrama, chamado telegrama assim, minha irmã. Só que esse telegrama não parou no México, parou nos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos decodificaram esse telegrama. E o que estava escrito? Que se o México ajudasse a Alemanha na guerra, a Alemanha ia ajudar o México a reconquistar o território do Texas, que hoje atualmente é anexado nos Estados Unidos. Então, tipo, é o único território ali que você vê que é diferente dos Estados Unidos em si, né? Porque é mais country e tal. Mas ok. Aí os Estados Unidos já ficou assim, ok, né? Minha paciência está quase aqui. Aí aconteceu um negócio que um submarino alemão atacou um navio americano. Aí o pessoal já ficou assim, então tá, né? Aí foi que, mais por causa do telegramazinho, meu irmão, os Estados Unidos entraram na guerra. E aí ajudou a Tríplice Entente. E a Tríplice Entente começou, tipo, tava mais ou menos aqui a guerra. A Tríplice Entente fez assim e foi o que acabou com a guerra em 1918, deixa eu ver o dia, 11 de novembro, que aí foi assinado o armistício, que realmente estava fim à guerra. Não tinha nenhum tratado específico para isso, eles só falaram, não, vamos assinar o armistício falando que acabou a guerra. Perfeito. Aí depois de um tempo e tal, o presidente dos Estados Unidos na época, que era o Wilson, presidente Wilson, virou e falou, não, temos aqui um tratado chamado As 14 Teses de Wilson. E aí nesse tratado, 14 teses, tudo bom, 14 pontos de Wilson. E aí ele falava algumas coisas que poderiam ser postas para que acabasse, tipo, uma paz, né? A primeira formação de, tipo, uma reunião entre todos os países para fazer bem essas coisas assim, né? Deixar o mundo em paz. E dizer que a guerra não ia ter nem ganhadores nem perdedores. O que não agradou, obviamente não iria agradar os ganhadores, que foi
França, Inglaterra e Estados Unidos e e Rússia não tava mais na guerra, então não tem que falar sobre a Rússia. Mas obviamente não ia agradar, né? Porque se eles ganharam a guerra, eles obviamente vão querer falar que eles ganharam. Se fosse que eles perderam, eles com certeza iam aceitar. Mas aí, e os franceses também estavam com o negócio de revanchismo francês, então eles obviamente não iam aceitar perder fácil assim. Então, acho que um ano depois, em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes. E aí, nesse tratado, a Alemanha tinha que assumir que ela causou a guerra e ela perdeu a guerra. A Alemanha tinha que dar dinheiro para esses países que ganharam a guerra, porque estava todo mundo acabado, obviamente. Foi uma guerra que durou uns 4 anos, eu acho, né? Se não for, por aí. E tinha que devolver os territórios que eles pegaram da França, que era Alsácia e Lorena. Nesse tratado eles criaram a Liga das Nações, que era aquela ideia lá dos 14 pontos de Wilson. A Alemanha também perdeu os territórios, os poucos territórios que eles tinham na Alemanha e na África. E foi por causa desse pouco de território também que acabou que eles fizeram a guerra, né? Acabou o Império Austro-Húngaro e eliminação de parte do exército alemão. Isso aí. Aí, além da Rússia, né, que a Rússia tinha assinado a paz de Brest-Litovsk, os Estados Unidos também não aceitaram assinar o Tratado de Versalhes. Por quê? Porque viu que ia dar merda, viu que ia dar a Segunda Guerra Mundial. Ou assim, não vou fazer essa bagaça nem ferrando. E mesmo que tivesse sido criada a Liga das Nações, que era aquele negócio de juntar todos os países, blá 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 blá, que foi ideia deles, dos americanos, eles falaram, cara, vai dar merda. Vai o quê? Dá merda. E dito e feito, né? Vamos falar a verdade que deu merda assim. E fizeram o próprio tratado para a Alemanha, os Estados Unidos fez o próprio tratado. Mais que justo. E é isso.